Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Você já se perguntou por que algumas pessoas são mais radicais politicamente do que outras? Embora a gente possa ter uma série de explicações para esse fenômeno, o que eu vou abordar nesse vídeo são as explicações do ponto de vista da inteligência e até político, sobre como essa técnica é adotada, como ela é implementada, quais são as regras que norteiam essa arma dentro do contexto de guerra híbrida. Os serviços de inteligência, partidos políticos e políticos são muito experientes em utilizar essa regra de forma a criar uma divisão social, polarizando a comunidade e, dessa forma, conseguindo impor suas vontades perante essa sociedade dividida e também aumentar o controle sobre a população. São regras bem tradicionais que já são utilizadas e conhecidas nesse mundo da espionagem há muito tempo. E qual que foi a grande inspiração desses serviços de inteligência e também partidos políticos para implementar essa regra? Um livro chamado Rules for Radicals, Regras para Radicais, que foi escrito por Saul Alinsky. Quem foi Saul Alinsky? Saul Alinsky foi um ativista político comunista e também teórico político comunista da esquerda ultra radical, em que ficou muito famoso depois de ter escrito esse livro, que se chama Regras para Radicais, um guia pragmático para radicais realistas. Gosto muito do título, porque tem o pragmático e o realismo, ou seja, nada de teoria. Então, Saul Alinsky basicamente primou pela sua análise da realidade, independentemente de moral, de boa-fé, de costumes ou de qualquer fonte que seja, digamos, divina até. É muito interessante porque o Saul Alinsky ele tem uma ascendência judaica, mas em determinada altura da vida ele chega a se confessar, autoproclamar satanista. E no prefácio do livro Rules for Radicals, ele faz uma pequena homenagem a Satã, que seria o primeiro que se rebelou contra Deus. Outro detalhe que eu acho digno de nota sobre Saul Alinsky, além da extrema inteligência e a mente voltada para o mal, são os discípulos que ele gerou. E dois dos discípulos mais famosos de Saul Alinsky são Hillary Clinton e Barack Obama, que são tidos por muito no Ocidente como heróis, mas utilizaram de técnicas demoníacas, para dizer o mínimo, para impor a sua agenda política. Então vamos lá. Saul Alinsky, nesse livro, Regras para Radicais, um guia pragmático para radicais realistas, ele elenca 13 regras e nós vamos falar sobre essas 13 regras. A primeira regra de Saul Alinsky: o poder não é apenas aquilo que você possui, mas o que seu inimigo pensa que você possui. Regra 1. Qual que é o objetivo dessa regra? É você projetar o seu poder, mesmo que seja minoritário, como se ele fosse um poder dominante. Hoje, como que a gente compreende isso? Muito bem, através do Twitter. Então, o Twitter consegue, os agentes conseguem divulgar via essa plataforma Twitter ideias que nós sabemos que são minoritárias, mas pelo grau de amplificação que o Twitter proporciona, essas ideias ficam parecendo como majoritárias, dando a entender que a grande parte da população concorda com esses posicionamentos. O objetivo aqui é convencer o oponente que a luta dele é inútil, já que a minha ideia é majoritária, embora não seja, eu só esteja amplificando uma ideia minoritária. Quem usa isso com destreza são os partidários da agenda woke, do identitarismo, de forma que eles fazem você acreditar de que essa ideia do progressismo é a ideia correta. E quem discorda dela é só um teórico da conspiração. A segunda regra de Saul Alinsky: nunca abandone o campo de experiência de seu próprio povo. Resumindo, qualquer técnica que você for utilizar do ponto de vista político, você tem que levar em conta o background local, a situação do seu povo, a cultura local. Exemplo, não adianta no Brasil eu falar de hóquei no gelo. O esporte aqui é o futebol.
Então não adianta eu trazer um elemento cultural externo, por mais elevado que eu acredite ser, se ele não vai se comunicar com a cultura local. Essa minha tática não vai dar certo. Esquerda e direita no Brasil erram nesse ponto. A esquerda erra por adotar essa questão do ativismo identitário, a agenda woke, que eu narrei, né? E acaba não encontrando qualquer ressonância na sociedade brasileira. Grande parte do brasileiro não aceita as ideias do identitarismo e da agenda woke, mas como eles conseguem amplificar pela regra 1, fica aparentando que é uma ideia majoritária. Mas isso vai dar um problema lá na frente, eu vou falar numa regra futura aqui do livro, porque que não vai dar certo a agenda woke. Então, a esquerda erra ao adotar o ativismo identitário que não encontra ressonância na cultura brasileira. A direita brasileira também erra nesse ponto ao tentar emplacar como políticos pessoas que são muito eruditas, muito ricas e que visualmente estão muito distantes do povo tradicional. Um bom exemplo que eu gosto de dar são os elementos do Partido Novo aqui no Brasil. Né? Eles não encontram ressonância na população porque é todo mundo muito limpo, muito rico, muito cheiroso. Tem uns que fazem live, inclusive, de gravata borboleta. Eu sei que eu estou aqui de terno e gravata, mas a gravata borboleta é um certo exagero. E acaba não encontrando ressonância no nicho, né, popular brasileiro. É a regra 2. Nunca abandone o campo de experiência do seu inimigo. Regra 3. Sempre que possível, faça o inimigo sair do seu campo, do campo de experiência, do campo onde ele possui experiência. Então, sempre que possível, fazer o seu inimigo sair do campo onde ele possui a experiência. Ou seja, você não pode entrar num debate, numa seara onde você não possui experiência. Você tem que trazer o seu oponente, o seu inimigo, para o campo onde você possui a sua experiência. Então, ou seja, o objetivo é tirar o adversário do campo de experiência dele. Essa tática é muito utilizada nos canais de TV aberta no Brasil. Por quê? Porque como o formato desses programas ele é fechado e há um tempo limite, você consegue impedir que o entrevistado fale livremente. Dessa forma você consegue conduzir o discurso dele. Tem a parte de edição também, que faz sua parte, né, cortando trechos relevantes, conseguindo fazer a indução da resposta, entregando para o público, fazendo o delivery de uma resposta que não foi inicialmente concedida, tirando de contexto, enfim. Um bom exemplo foi durante a pandemia, quando o Bolsonaro foi taxado de ficar tirando sarro das pessoas que estavam morrendo de Covid sufocadas. Ele estava num outro contexto, não acreditem em mim, pesquisem. Você vê que a forma como a TV editou e a forma como o Bolsonaro falou tinha uma distância gigantesca. Gigantesca. Mas acabou fazendo o delivery para a população de algo que o Bolsonaro não falou. O Lula também já foi vítima disso, tá? Em determinados aspectos do seu discurso. É comum, às vezes, pegar um trecho assim de 5, 6 segundos do discurso dele, você edita a frase solta, tira ela de contexto, e aí o delivery para a população é feito de forma completamente diferente. Então a mensagem foi uma, mas o que o público entendeu foi outra coisa. Um caso clássico que eu considero no Brasil e que me assustou, na verdade, vocês lembram quando o Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, ele foi condenado a pagar uma quantia lá pro Lula de 100 mil reais, eu acho, por causa daquela apresentação polêmica no PowerPoint. Quando eu vi a notícia, eu fui procurar reportagens sobre e eu vi que o Deltan ia dar uma entrevista, eu acho que na CNN ou na Globo News, para uma moça chamada Mona Lisa Perrone. Mas só pela emissora, a gente já dá para saber que a edição não vai ser imparcial, ela vai ser parcial. E eu falei, gente, esse cara tá fazendo uma besteira imensa. Porque ela não vai deixar ele falar, ela vai provavelmente lacrar, fazer algum discurso assim de empoderamento feminino e não vai deixar, vai tirar ele do prumo, né?
desestabilizá-lo e ele não vai conseguir fazer a entrega da mensagem. Não deu outra. É bizarro. Se vocês forem ver, o Deltan não consegue falar, ele não consegue se explicar, ele não consegue dar a versão dele. Tem um momento que ele, inclusive, ele fica tão nervoso que ele troca o nome dela. E aí, quando ele troca o nome dela, entra a lacrada empoderada feminina dela, que eu já tinha imaginado só de ver o início do vídeo, 2 segundos de vídeo. Por que eu falo isso? Porque me assusta o fato do cara não ter sido treinado em relação a isso. De ele não ter noção de como funciona a TV. É pouco pragmatismo e pouco realismo. E é o que o Saul Alinsky prega. Você tem que ser realista e pragmático. Ele provavelmente entrou naquela entrevista com um ponto de vista ideológico, querendo defender no mundo das ideias o que ele acreditava ser certo, mas ele não entendeu que o mundo real iria frear isso. Outro exemplo muito clássico é o Ciro Gomes no Roda Viva. É inacreditável aquilo. Eu também, quando eu vi que ele ia pro Roda Viva, eu falei, eu não acredito que esse cara, experiente do jeito que é, vai cair numa ladainha dessa. E não tem jeito. Ciro Gomes fala muito bem, extremamente articulado, defende com vigor suas ideias e começou a dar show. Só que ele deu show, só que o Ciro Gomes ele não adere à agenda woke identitária. Ele estava no Roda Viva, o antro do wokeísmo e do identitarismo e da lacração. Em determinado momento ele começa a dar show. Óbvio que os entrevistadores do Roda Viva não vão permitir. E aí aquela Vera Magalhães, eu não gosto nem usar a palavra repórter para me referir a uma pessoa dessa, né? Aquele ser empregado na Roda Viva começa a fazer ataques pessoais ao Ciro Gomes, obrigando ele a responder. Né? Qual que é a questão? Quando ele começa a responder, fala até do irmão dele, quase que ofende o irmão dele, que tinha tomado, acho que um tiro, uma ocorrência lá envolvendo o trator. Enfim, ela traz elementos externos para desestabilizar o Ciro Gomes, o cara cai nessa e começa a responder. Qual que é o problema? O tempo de resposta dele é consumido para responder besteira. E ele desperdiça o tempo ideal que ele deveria ter para falar do projeto político dele. Isso acontece com o Bolsonaro, isso acontece mais com o Bolsonaro, com o Ciro Gomes, com o Lula não aconteceu muito nessas últimas eleições, nós sabemos o porquê. Esse é um dos motivos pelos quais a TV aberta tende a perder espaço. Porque a população, ao longo do tempo, ela vai percebendo que está sendo manipulada. Com a abertura das fontes de informação, né, centralizada, distribuída, a população vai começar a aderir mais a formatos abertos, onde a pessoa tem liberdade de falar, que é o caso dos podcasts. Então você vê, o Ciro Gomes foi no Flow Podcast, conseguiu falar, sei lá, 2 horas, o Bolsonaro foi 2 horas, o Lula foi 2 horas, 3 horas, que seja, mas eles têm liberdade de se explicar. Eles não ficam submetidos à vontade da emissora. Então, a regra 3, sempre que possível, faça o seu inimigo sair do campo onde ele possui experiência. Regra 4. Faça o inimigo viver de acordo com seu próprio livro de regras. O objetivo aqui é fazer o oponente induzir o oponente a adotar as premissas do inimigo, ignorando a realidade ou abordando assuntos que são completamente diversos da discussão real, né? É aqui que entra, é nessa regra de Saul Alinsky que entra o tal do fascista, do racista, do reacionário, do taxista, do malabarista. Por quê? Como que funciona essa técnica? Você chama um cidadão, um médico, referenciado, por exemplo, Laí Ribeiro. Laí Ribeiro não segue os protocolos da indústria farmacêutica tradicional. Então ele te cura através de alimento e suplementação barata. Ou seja, ele não é muito benquisto pela indústria farmacêutica, portanto, como a indústria farmacêutica também sustenta os veículos de mídia, ele também não é muito benquisto pelos veículos de mídia. Então, o que nós fazemos? A gente chama Laí Ribeiro para entrevista, para ele falar sobre nutrologia e nutrição, que é uma das especialidades dele, além da cardiologia. Estamos falando de nutrição, nutrologia, e ele fala que é importante ser magro. Disparo alerta, eu preciso enquadrá-lo como gordofóbico, porque você falar que ser magro e ser saudável, você viola a lei do wokeismo. Né? A natureza fez a gente para ser magro, mas o wokeismo convence a gente que gordo é ser saudável. E Laí Ribeiro comete o erro, o equívoco, de falar que
ser magro é ser saudável. E aí, então, portanto, eu que sou oponente dele, preciso encaixá-lo como gordofóbico. O que eu faço? Eu faço uma pergunta fora do contexto, dentro do meu livro de regras e não do livro de regras dele. Pergunto, por exemplo, lá e você é a favor de cotas na universidade, nas universidades públicas brasileiras? Aí ele fala, não, eu sou contra cotas. Então, já que você é contra cotas, você é racista e feminista. E como você anteriormente falou que é importante ser magro, você além de racista e fascista, você também é gordofóbico. Então, eu tirei o Laí Ribeiro do livro de regras dele, trouxe para o meu, através do uso do wokeismo e do politicamente correto, e consegui caracterizá-lo como racista, chauvinista, reacionário, gordofóbico, seja lá o que seja a minha intenção. Então aqui eu fiz o inimigo sair do livro de regras dele e viver conforme o meu livro de regras. Esse é um dos perigos do politicamente correto, né? Porque todo mundo é obrigado a controlar o próprio discurso e não, a ponto de não poder mais falar a realidade. Ser magro é ser saudável. A censura de discurso foi imposta principalmente através do bom uso desta técnica. Técnica 5, regra 5 de Saul Alinsky. A ridicularização é a arma mais poderosa do homem. Eu gosto de dar um exemplo muito contundente sobre esse assunto. Existe um conservador americano chamado Ben Shapiro. Quem não conhece, eu recomendo que ouça. Esse cara, ele é muito bom, extremamente articulado, uma máquina de argumentos, muito eloquente, habilidoso com palavra. O cara é fera. Para você enfrentar um cara desse, você tem que estar preparado. Só que o preparado tem um custo. Tempo, estudo, dinheiro. E eu sou um preguiçoso. Então, eu sou colocado numa situação onde eu tenho que enfrentar Ben Shapiro. Eu não tenho o mínimo de condições de enfrentar, porque eu sou preguiçoso, eu não me esforço, eu não pratico, eu não estudo, então eu estou lascado. O que eu faço então? Como eu não vou vencer Ben Shapiro no debate, eu começo a ridicularizá-lo. Seja através de aspectos físicos, aspectos psicológicos, não importa. O que eu faço? Eu faço, né? O que a prensa que não gosta, o lado ideológico que não gosta de Ben Shapiro faz? Começa a chamá-lo, por exemplo, de baixinho com voz irritante, ridicularizando ele. Esquecem todo o argumento teórico que ele tem e ridiculariza através do baixinho e voz irritante. É o bom e velho baixar o nível. Existe um vídeo muito famoso do Ben Shapiro que é muito engraçado. Ele está discutindo com um transexual por que, na opinião dele, essas políticas trans têm que acabar. E ele, como é muito preparado, ele demole o trans. É bizarro. O que o trans faz? É um homem que se vê como mulher. Ele levanta e fala assim: se você não mudar o seu discurso, eu vou quebrar a sua cara. Ele fala para o Ben Shapiro. E o Ben Shapiro dá uma resposta fantástica. Olha só que interessante. Você se diz mulher, mas usa do argumento mais masculino que existe para tentar me cercear, que é o bater, porque a mulher não teria força de bater nele, Ben Shapiro, mas o homem, sim. Mas por que esse trans tentou fazer isso? Tentou para ridicularizá-lo. Obviamente, essas escolas de esquerda, de extrema esquerda, que flertam com esse comunismo mais radical, elas dão esse treinamento em Saul Alinsky. Tanto é que Barack Obama e Hillary Clinton receberam um treinamento formal sobre Saul Alinsky. E, então eles são especialistas em como aplicar essas técnicas, nesse caso que eu narrei, a técnica do baixar o nível, né? E por que essa tática funciona? Porque a ridicularização ela é basicamente impossível de ser batida e rebatida, porque ela é subjetiva. Então você não precisa mais usar referências objetivas e reais. Você fala, usa o argumento que você quer da sua cabeça e que seja suficiente para
ridicularizar o seu oponente, né? A mesma tática é usada com Jordan Peterson, o psicólogo canadense conservador, extrema habilidade, inteligentíssimo. Recomendo a todos que leiam tudo que vocês puderem de Jordan Peterson. Como ninguém consegue vencê-lo em debate, como que falam, como que chamam, ridicularizam ele. A primeira tentativa foi chamá-lo de nazista de extrema direita. A pessoa que chama Jordan Peterson de nazista de extrema direita, ela dá um atestado de sua própria ignorância, porque Jordan Peterson é tudo menos nazista de extrema direita. Mas basta você ver o vídeo. Mas para você saber isso, você tem que ver os vídeos e ler os livros dele, né? Isso dá trabalho. Por algum motivo, não vou entrar aqui no porquê, essa tentativa de ridicularização do Jordan Peterson como um nazista de extrema direita não funcionou. E aí começaram a associá-lo como um sapo, a imagem de um sapo. É a tentativa de ridicularização dentro dessa arma de ridicularização do Saul Alinsky. Regra número 6. Regra número 6. Uma boa tática é aquela da qual seu povo pode desfrutar. Por que essa tática funciona? Veja, o cérebro ele é preguiçoso, ele quer conforto. Pensar dói, enfrentar a realidade dói. É melhor eu viver no mundo de Nárnia, fantástico mundo de Bob. O que essa tática diz? É melhor eu ser agradável, simplista, raso e engraçado, porque isso vai gerar engajamento popular. Esse é um dos motivos pelos quais o TikTok funciona tão bem. Veja um exemplo clássico. Você não precisa estudar geopolítica e entender conflitos para comentar a regra da Ucrânia dentro dessa regra. Basta você dizer que você vai resolver a regra chamando Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para um bar onde vocês vão comer uma picanha e tomar uma cervejinha e resolver o mais sério conflito hoje do planeta Terra. Você trouxe um discurso raso, que é agradável de ser ouvido, engraçado, simplista e fácil de ser comprado pelas pessoas. Regra 6, portanto, uma boa tática é aquela da qual seu povo pode desfrutar. Se você for explicar realmente os motivos da guerra da Ucrânia, ninguém vai querer parar para ouvir. É por esse motivo que a TV no Brasil nunca exibiu programa muito profundo e enriquecedor. Nós tivemos no passado, para quem tem minha idade, a TV Cultura, mas a TV Cultura faliu. Prova de que essa regra funciona e muito. Regra 7, essa é interessantíssima. Uma tática que se prolonga demais torna-se contraproducente. O objetivo aqui é a gente evitar o marasmo, o tédio, tudo aquilo que é rotineiro e sedentário. Você precisa se manter em movimento para motivar o seu pessoal. Por que isso? No vídeo anterior eu falei dos agentes inconscientes, que trabalham em prol de uma ideia, muitas vezes sem saber que estão trabalhando em prol de uma ideia. E muitos desses agentes inconscientes, eles não são remunerados, eles são os tais dos idiotas úteis que eu narrei no vídeo anterior. Por isso que a motivação deles não é paga em dinheiro, mas sim em movimento. Por isso que você tem que manter sempre o movimento. A tática se prolonga demais, ela se torna contraproducente porque é tediosa, é contraprodutiva, é sedentária, é rotineira. No Brasil, quem é muito bom em utilizar isso? Bolsonaro e Lula. Ambos são muito bons nisso. Por quê? Eles estão sempre em evidência. Sempre eles se mexem, aparecem, seja pelo bem, seja pelo mal, estão sempre ali. Quem que é ruim no uso dessa técnica? Ciro Gomes e Marina Silva. E eles somem por anos e depois reaparecem. Depois reaparecem em situações assim bem problemáticas. Mas não vou entrar nisso. Mas veja, compare Bolsonaro e Lula, que estão sempre em evidência, sempre na imprensa, com Marina Silva e Ciro Gomes, que surgem de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos. Você não pode, de acordo com essa regra, se tornar uma notícia antiga. Porque senão você perde tracking. Né? É por esse princípio, um dos motivos pelos quais eu acredito que a democracia brasileira, que já não existe mais materialmente, ela vai deixar de existir materialmente e formalmente. A exemplo do que acontece na China ou na Rússia. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem um regime que é de baixíssima representatividade. O sistema de quociente eleitoral faz com que a gente não consiga eleger quem a gente queira efetivamente. Quando as pessoas elegem quem elas desejam,
essas legislaturas são cassadas, exemplo do que aconteceu com o Dallagnol, o que aconteceu com o Pablo Marçal, o que pode acontecer com o Sérgio Moro. A vontade política dessas pessoas que votaram nesses candidatos não adiantou pissirica nenhuma. Receberam 300 mil votos, 240 mil votos e o judiciário foi lá e cancelou. Nós não vivemos formalmente, materialmente no regime democrático, embora ministros gostem de falar que sim, presidente, quem gosta, democracia, eu já expliquei o que é democracia no vídeo anterior, né? Porque usam tanto desse argumento. Mas o que acontece? A democracia brasileira virou um marasmo. A gente sabe o que vai acontecer. Por mais que tenha microemoções, a gente sabe que a classe política, principalmente a parte de esquerda, vai continuar com as mesmas práticas, não serão punidos e vão granjear cada vez mais poder. Está sedentário, já se tornou cansativo e não traz melhoras para a população. Vai cair por causa dessa regra. Já está contraproducente a democracia brasileira. Regra 8 de Saul Alinsky. Keep the pressure. Mantenha a pressão. Você não pode dar ao seu alvo a oportunidade de descansar, reagrupar ou redefinir qualquer estratégia. Você tem que sempre tentar novas técnicas para manter o seu oponente em desequilíbrio. Se o seu oponente passar a dominar um campo de assunto que antes ele não dominava, você vai ter que elaborar uma nova estratégia para atacá-lo com algo novo. Perfeito, compreensível. Você não pode desperdiçar nunca uma crise, de acordo com essa regra, mantendo a pressão. E você tem que aproveitar os eventos para manter a pressão, distorcendo ou premissa ou consequência, de forma a conseguir um lastro cognitivo que apoie sua posição. Então a imprensa também no Brasil é muito boa, né? Você tem o fato, aí eles distorcem ou a premissa desse fato, ou a consequência desse fato, para induzir o comportamento político no Brasil. O Bolsonaro foi muito atingido durante a presidência dele por essa técnica. Foram 4 anos de martelada. Por exemplo, a Amazônia, a questão das vacinas, que mais? O lockdown. E aí o Lula assume e esse discurso simplesmente para. Esse assunto some. A Amazônia não está mais queimando, a vacina está tudo bem e lockdown não é mais necessário. É evidente aí que você tem você percebe, fica evidente, claro, legítimo, cristalino, que existe uma associação entre o poder político constituído e a imprensa. Mantém a pressão. No caso, sobre o Bolsonaro, resultou no que nós sabemos que resultou. Ele passou 4 anos sendo martelado na imprensa, né? Quando o Bolsonaro não era martelado na imprensa, ele era martelado judicialmente, né? Eu tô narrando fatos aqui, tá? Não tem nada de posição política. Nós aqui somos adultos para entender que isso efetivamente aconteceu, independentemente do seu espectro político que você pertença, né? Seja de esquerda ou de direita, se você tiver um mínimo de bom senso e critério técnico, né? Você vai perceber que isso é simplesmente um fato. E Bolsonaro também sofreu muito com a parte do ativismo judicial, que era o keep the pressure, né? Mantém a pressão. O judiciário basicamente ficou governando o país sem legitimidade. Nós não elegemos esses ministros, esses ilustres ministros do respeitadíssimo Supremo Tribunal Federal, mas eles eram acionados, ou às vezes também agiam de ofício, ou eram acionados por partidos minoritários sem qualquer representatividade e conseguiram controlar o país e deixar o país ingovernável, na verdade. Quem foi eleito não conseguiu governar da forma como se propôs a governar de acordo com a plataforma eleitoral que o elegeu. Regra 7. A ameaça é geralmente mais aterrorizante do que a própria ação. Por que essa regra é tão eficiente? Porque o nosso cérebro não consegue distinguir o que é ficção do que é realidade. Quando você assiste um filme terror à noite, você tem pesadelo à noite. Por quê? O cérebro não faz essa distinção do que é ficção e realidade. A própria percepção é a própria realidade. Então, se você faz muita ameaça para o seu oponente,
o seu oponente passa a entender aquela ameaça como algo que efetivamente já se concretizou e que é real e já é palpável, empírico no mundo. Então, quando você consegue utilizar essa técnica, você faz com que seu oponente gaste a energia mental dele na expectativa de um cenário que é catastrófico. Aquilo é só uma ameaça, mas como o cérebro humano entende como algo real, que já se concretizou, o oponente é obrigado a gastar energia na expectativa de um cenário aí altamente catastrófico, né? E essa perspectiva pavorosa de um futuro, ela mina a energia mental do seu oponente, envenena a mente e, portanto, causa a desmoralização do seu oponente. Regra 10. A principal premissa tática é o desenvolvimento de operações que mantenham uma pressão constante sobre a oposição. Essa regra é um corolário da regra anterior, né? E o objetivo é forçar a oposição a reagir e, portanto, cometer erros, né? E aí você capitaliza no erro. Regra 11. Ao pressionar um ponto negativo com força e profundidade suficientes, ele irá romper até o lado contrário. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo. Grupos de ativistas que eles colocam tanta pressão que obrigam o adversário a reagir com violência. Aí o adversário reage com violência e esses ativistas, que muitos são idiotas úteis, acabam, pela violência que sofreram, despertando a simpatia da população local. E começa a aderir à causa dos ativistas. É aqui que entram os ataques de bandeira falsa. Técnica de guerra velha, mais velha que andar pra frente. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, qual que é a ideia do ataque de bandeira falsa, do false flag? Você provoca ou encena um ataque violento contra o próprio grupo para que seja visto como uma parte mais fraca, como uma parte vítima, e aí essa parte vítima vai angariar o apoio popular. Essa técnica é muito utilizada para colocar certos movimentos como contrários ao sistema. E dessa forma, esses líderes de movimento são alçados à condição de libertadores, algo até messiânico, solucionadores de problemas. Técnica muito bem utilizada aqui no Brasil. Regra 12 de Saul Alinsky. Essa é interessantíssima. O preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. O que significa essa regra? Basicamente, tenha sempre uma solução para um problema. Se você não tiver solução para um problema, quem marca ponto é o seu inimigo. Foi em determinado ponto o erro que decidiu o governo Bolsonaro. Eles apontavam muito problema, mas muitas vezes não conseguiam apontar a solução, ou apontavam a solução, mas por causa de outras regras que eles não respeitavam, essa solução não aparentava nos meios de mídia e, portanto, passava a imagem de alguém que tinha a condição de apontar o problema, mas não tinha a condição de apontar a solução. A esquerda também erra nesse ponto no país, também com as políticas identitárias. Por quê? Porque tudo que você precisa no mundo, ele precisa gerar um valor. Tudo que você tem no mundo, ele gera valor. Então, esse copo aqui, ele resolve minha vida porque eu preciso beber água. Esse microfone resolve minha vida porque eu preciso gravar. A luz que está aqui resolve minha vida, etc. O celular, o carro, a mesa, tudo. Relógio. Só que qual problema resolve a política identitária woke? O trans. Qual problema resolve a linguagem neutra? O todes? Nenhum. Não vai dar certo. Tá? Não sou só eu que estou dizendo. É Saul Alinsky e outros grandes pensadores na área. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam. Essa regra traz pra gente a ideia de que você necessariamente tem que trazer uma solução para o problema. Não adianta você trazer só o problema. Isso só cria a dissensão e não vai dar certo. Última regra de Saul Alinsky. Escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Está muito conectada com a técnica de enquadramento que eu narrei no vídeo anterior. O objetivo aqui é você cortar a rede de suporte do alvo, né, do seu oponente, isolando da simpatia, principalmente popular. Por que você faz isso? Quando você isola,
os apoiadores desse alvo eles vão se expor. E aí, quando eles se expõem, o sistema, né, Deep State, o Estado constituído, o opressor, ele consegue ir atrás desses apoiadores de alvo. E eles vão individualmente, não atrás das organizações a que eles pertencem. A direita caiu igual um pato nisso nos últimos anos. Porque atacavam o Bolsonaro, aí isoladamente alguém ia defender o Bolsonaro e era martelado. Como que era? Polícia Federal invadia a casa da pessoa sem mandado, inquérito sigiloso, com mandado na verdade, mas assim, numa situação em que você não conseguia entender do que você estava sendo acusado, inquérito sigiloso, derrubada de perfil no Twitter, no Instagram. Por quê? Houve um corte da rede de suporte do alvo, ele ficou isolado, essas pessoas que apoiavam o Bolsonaro se expuseram, ao se expor, permitiram se identificar como bolsonaristas, ou às vezes nem como bolsonaristas, ou simplesmente como de direita ou como anti-esquerda, e aí, pau, levaram. Por quê? Porque as pessoas são mais fracas que as instituições. Então ninguém foi atrás da Câmara dos Deputados, mas foram atrás dos deputados, a figura individual da pessoa. Né? Essas foram as 13 regras. Não as 13 regras para a vida do Jordan Peterson, mas as 13 regras de Saul Alinsky, Rules for Radicals. Uma reflexão de fim aqui do vídeo. Se você for perceber bem, o grande desafio que quem utiliza essas regras precisa passar é que, se você aplicar todas as lições de Saul Alinsky, tudo se degrada. Você vai ter uma sociedade completamente fraturada, desarmônica e ineficiente. É uma boa técnica você utilizar as 13 regras se você quiser efetivamente fazer uma mudança de regime. Então, por exemplo, instituir uma ditadura, você vai enfraquecendo o povo, enfraquecendo, utilizando as 13 regras, a sociedade fica completamente fraturada, desarmônica e ineficiente, e aí entra o salvador messiânico da regra 11. É o que está acontecendo no Brasil, é também o que está acontecendo nos Estados Unidos, e aparentemente está funcionando. Veja só que interessante. A Rússia e a China, por exemplo, são dois países ditatoriais, não são democracias e nem avocam para si a hipocrisia de dizer que são democracias, porque não são. Nesse ponto são bem mais transparentes que o Brasil. O Brasil fica com esse véu de democracia, quando na verdade não é nada, né? Mas veja, quando você vai para a China e para a Rússia, você tem dois países que te dão um mínimo de segurança e harmonia. Então você tem um país como a Rússia, que está numa guerra com a Ucrânia, e pelos relatos você vê que a situação interna do país está muito mais harmônica do que está no Brasil. Eles não permitem que as 13 regras de Saul Alinsky sejam aplicadas lá dentro. Se você tentar, os serviços de segurança, principalmente o FSB, vão te pegar e vão ter uma conversinha num porão úmido com você. Eu estou relatando fatos, não estou defendendo nada, tá? Então o que acontece? O sistema de Saul Alinsky, ele tem que ser usado com parcimônia, porque se você usar as 13 regras ao mesmo tempo, você vai desestruturar e fraturar completamente a sociedade. Muitas das táticas de Saul Alinsky são utilizadas para esforços de guerra híbrida. Por quê? Porque a guerra híbrida ela pressupõe essa fragilidade na sociedade para ser minimamente eficaz. Se a sociedade estiver coesa, você precisa tirar essa coesão. E como que você faz isso? Utilizando os métodos de Saul Alinsky. Você tira a coesão, cria a divisão. Essa divisão vai gerar a fragilidade que vai permitir que a guerra híbrida seja efetivamente implementada e a sociedade dividida. A boa e velha cismogênese que eu vou explicar no futuro. Então é isso. Notas aí sobre as 13 regras para radicais de Saul Alinsky, satanista, que serviu como influência política para Hillary Clinton, e Barack Obama, um ultra-radical de esquerda, ativista comunista, ideólogo,
teórico político da esquerda ultra-radical, e é considerado também o pai da esquerda moderna. Nós vemos aí por que os movimentos de esquerda estão tendo tanto sucesso, principalmente na América do Sul e América Latina. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado. Até mais.